Bom, irmãos, como eu disse, nós estamos no mês de missões, onde nós falamos de missões. O mês de agosto, onde a Igreja Presbiteriana do Brasil celebra um mês de missões e a temática envolve sempre falar do campo missionário. Entretanto, eu tenho me incomodado há muito tempo e muitas vezes com uma igreja que tantas vezes expressa preocupação missionária, e normalmente quando a gente fala de missão, a gente lembra logo do missionário que vai para a África, que vai para a janela 1040, a gente lembra da igreja perseguida. Normalmente são esses temas que vêm para os púlpitos das igrejas neste período do mês de agosto. A gente falar da igreja perseguida, a gente falar dos campos missionários, a gente colher ofertas para abençoar missionários, enfim, e tudo isso é importantíssimo demais. É importantíssimo demais. Entretanto, a pergunta que nós devemos fazer é a respeito da nossa missão. Da nossa missão individual. Da nossa missão pessoal. Porque não faz sentido a igreja querer ganhar a África se nós não temos desempenhado o nosso papel missionário no nosso campo missionário. Se nós, enquanto comunidade estabelecida no bairro do Pichincha e moradores ao redor desta região, nós não estejamos efetivamente produzindo transformação e mudança e efetivamente tendo implicação missionária da nossa vida cotidiana. E especialmente a partir de uma visão onde nós construímos a ideia de missão sempre às atividades eclesiásticas. Uma vez uma pessoa que frequentava aqui a comunidade, ela me abordou e disse assim: pastor, a igreja não evangeliza? Aí eu falei: evangeliza. Eu nunca vi um programa, um evento de evangelismo da igreja, coisa e tal. Eu falei: você quer dizer se nós não temos uma agenda de evangelização, de sair e ir na rua? Eu falei: não, irmãos, não temos. Aí ela falou: mas então a igreja não evangeliza? Eu falei: você evangeliza? Ela ficou me olhando, tipo assim. Percebe que normalmente nós estamos condicionando o nosso trabalho de evangelização a uma agenda eclesiástica. E associamos a nossa missão sempre ligada a um ministério eclesiástico. O missionário, o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono. A nossa cabeça foi construída dentro de um contexto religioso, onde nós criamos uma subdivisão entre sagrado e profano. Nós separamos algo que para nós chamamos de ministério e outras coisas que fazemos no nosso dia a dia que nós chamamos de profissão, de vocação. E criamos, então, um ambiente religioso onde nós desempenhamos as nossas atividades e a nossa missão religiosa. E um ambiente secular, onde nós somos apenas cidadãos comuns. Como se a gente desligasse uma chave de que servir a Deus ou trabalhar no reino de Deus está ligado àquelas atividades que nós desempenhamos no âmbito da nossa vida religiosa. E a nossa vida cotidiana, secular, odierna, é outra coisa. E é isso que me inquieta.
o fato de nós cristãos, especialmente nós cristãos reformados, calvinistas, presbiterianos, não compreendermos a dimensão da nossa vocação. A reforma protestante, especialmente na figura do reformador Martinho Lutero, resgatou uma compreensão que havia sido perdida na Idade Média. Porque quando acontece a reforma no século XVI, existe uma divisão que categorizava as pessoas, de modo que o clero era considerado um grupo de pessoas mais especiais, num nível sagrado, num nível santificado, e era superior e diferente das pessoas comuns, do leigo. E dentro do ambiente da cristandade e da própria estrutura das classes sociais da sociedade, para além de haver a nobreza, para além de haver a burguesia, para além de haver os camponeses, os plebeus comuns, havia uma categoria de gente chamada de clero. E esta gente era especial. O cristianismo protestante, ele acaba emprestando muito desta visão, infelizmente, o cristianismo evangélico no Brasil. Esta visão que dá e fornece uma certa especialidade, uma certa espiritualidade privilegiada àqueles que desempenham um ministério eclesiástico. O pastor, o presbítero, o músico que toca. E às vezes se constrói até o discurso de que para subir neste púlpito é preciso que a pessoa tenha uma vida diferenciada, de santidade, de espiritualidade, como se estar aqui fosse diferente do estar aí, e mais, fosse diferente do estar lá fora. Eu vou falar de um personagem bíblico que possivelmente nunca fez parte das nossas histórias de escola dominical. Porque eu tenho certeza que na escola dominical a gente fala e ensina, tanto para as crianças, quanto para jovens, quanto para adultos, a respeito de Davi, de Samuel, de Elias, de Sansão, de Moisés, dos profetas de um modo geral. Na verdade, esses nomes são muito comuns na escola dominical. Mas eu duvido que algum dia, na escola dominical, você aprendeu a respeito de um homem chamado Bezalel. Alguém conhece Bezalel? Alguém já ouviu falar de Bezalel? Só o pastor aqui que balançou a cabeça aqui, que está nos visitando aqui, da Igreja Presbiteriana Independente. Conhece Bezalel? Já ouviu falar de Bezalel? Bezalel não faz parte do nosso currículo. Entretanto, o primeiro homem da Bíblia, que a Bíblia diz que foi cheio do Espírito Santo, o primeiro homem citado na Bíblia como cheio do Espírito Santo, foi Bezalel. A Bíblia não faz citações sobre alguém ser cheio do Espírito Santo, por exemplo, a respeito de figuras que viveram antes de Bezalel, como Abraão, como Enoque, como tantos outros personagens, como Jacó, como José. Claro que eram homens que eram tomados pelo Espírito de Deus, mas o que eu quero dizer é que a Bíblia não fala que eles foram cheios do Espírito Santo. A primeira vez que aparece na Bíblia escrito que um homem foi cheio do Espírito Santo, este homem é Bezalel. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 31, e eu queria que você abrisse comigo o texto. Você pode acompanhar nas telas também, que o texto estará projetado.
Eu vou ler, você acompanha, eu estou lendo na tradução Nova Almeida. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo eu tenho ordenado. Percebe, irmãos, onde entra Bezalel na história? Ele é um artesão que vai ser chamado por Deus para liderar a construção dos utensílios, objetos e até mesmo da tenda do tabernáculo. E o texto diz, o Senhor diz no versículo 3, eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Bezalel foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós pensamos em servir a Deus, frequentemente a nossa imaginação nos traz para dentro da igreja. Quando a gente está fazendo alguma coisa na igreja, a gente diz assim, eu estou servindo ao Senhor. Nós estamos limitados e condicionados a este pensamento parcial, pequeno. Quando a gente fala em servir ao Senhor, a gente pensa logo no pastor que prega, no presbítero que governa, no diácono que serve, no músico que toca, no professor da escola dominical que ensina. E claro que tudo isso é serviço a Deus. Claro que tudo isso também é servir a Deus, mas não só. Há um perigo, irmão, nesta maneira, neste modo de pensar. Podemos começar a imaginar que existem duas categorias de pessoas, como eu estava dizendo, dentro do povo de Deus. Os que trabalham para Deus e os que trabalham para viver. Os que trabalham para servir a Deus e os que trabalham para ganhar dinheiro. E a gente corre o risco de condicionar o nosso pensamento desta maneira. Os que exercem um ministério e os que têm uma profissão. Os que fazem coisas, e aqui é que fica mais perigoso, os que fazem coisas espirituais e os que fazem coisas comuns, ou carnais, ou seculares. E a nossa cabeça dividiu o mundo entre sagrado e profano. Jesus bagunça esse negócio quando ele descaracteriza este espaço sagrado. Quando ele descaracteriza a ideia de um templo como um lugar onde Deus se manifesta.
e aproxima isso da vida, e aproxima isso do cotidiano, e aproxima isso das pessoas. Jesus descaracteriza essa ideia de que louvar a Deus, ou servir ao Senhor, ou adorar a Deus é estar num culto cantando. Quando ele recebe crianças que estão ali na praça, na rua, ele diz: deixa, porque eles estão louvando, da boca dos pequeninos se tira o perfeito louvor. Jesus desloca este sagrado para a vida. Jesus rasgou o véu, irmãos, entenda isso. Jesus rasgou o véu que condicionava um lugar e um espaço sagrado e o separava dos espaços comuns. O sagrado para Jesus é onde está a vida sendo vivida. Mas nós vivemos como se o pastor estivesse no território do sagrado, e enquanto o engenheiro, o mecânico, o empresário, o professor, o advogado, o vendedor, a dona de casa, o estudante estivessem no território do profano. E com esta divisão na nossa cabeça, nós perdemos a ideia e a dimensão do propósito da nossa vida. Mas Êxodo 31 nos apresenta uma visão completamente diferente. Deus está construindo o tabernáculo, e quem ele chama para realizar esta obra? Bezalel. E ele enche Bezalel do Espírito Santo. Para quê? Para pregar? Para ensinar, para profetizar, para ser sacerdote, para ser pastor, para ser evangelista, para ser missionário, para ser músico? Não! Deus encheu Bezalel do Espírito Santo para quê? Para ele ser artesão. Deus encheu você do Espírito Santo para você ser engenheiro, professor, médico, advogado, dona de casa, publicitário, motoboy, empresário, empreendedor, seja lá qual seja a atividade que move a sua vida, Deus capacitou, Deus ungiu e Deus chamou você para este propósito. Eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. É isso que diz o texto do verso 3. Seus dons, seus talentos, sua capacidade. Suas habilidades, sua vocação, tudo isso faz parte de um propósito de Deus. Não vos enganeis, Tiago capítulo 1, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança e em quem não há sombra de variação. Isso é extraordinário, irmãos. O primeiro homem que a Escritura diz que foi explicitamente cheio do Espírito de Deus não é um sacerdote, não é um profeta, é um artesão. E isso é para mexer com a nossa mente. Isso é para mexer com a sua mente, para que você pense a respeito de quem você é, onde você está e a respeito do que você faz. Deus enche Bezalel do seu espírito para que ele saiba trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com pedras preciosas, com madeira, com tecido. Deus o capacita, Deus o vocaciona. E isso nos obriga a reconsiderar o que significa servir a Deus. É a partir daqui que a gente vai. O que significa servir a Deus para você? A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus não nos capacita somente para atividades que chamamos de religiosas. Deus nos capacita
para as atividades comuns do dia a dia, para trabalhar, para criar, para ensinar, para administrar, para construir, para cuidar, para produzir, para servir. Porque para o cristão, a vida inteira é para servir a Deus. Amém? Dito isso, eu quero destacar alguns pontos a respeito da experiência de Bezalel. O primeiro deles foi exatamente o que foi cunhado pelo reformador Martinho Lutero, onde, a partir da reforma protestante, nós reaprendemos aquilo que os reformadores e Martinho Lutero chamaram de o sacerdócio universal de todos os crentes. O tema da palavra que eu quero dividir com você nesta manhã é este: cheios do Espírito para viver a vida. Cheios do Espírito para viver a vida. Para que você pense a respeito do sacerdócio, do propósito e da missão do povo de Deus. E a primeira coisa que eu quero levar você a pensar é a respeito daquilo que Martinho Lutero chama de sacerdócio universal de todos os crentes. E eu quero reforçar esta afirmação. Número 1, Deus não dividiu nossa vida entre sagrado e profano. A mesma espiritualidade, a mesma devoção, a mesma santidade, a mesma entrega, a mesma disponibilidade que Deus exige de mim como pastor para subir aqui e pregar, deve ser a mesma com a qual você se levanta toda manhã para sair de casa e exercer a sua atividade cotidiana. Vós, porém, veja o que diz o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! É a partir deste verso que constrói-se a afirmação do sacerdócio universal de todos os crentes. Todo cristão é sacerdote. Aleluia! Mas eu não sou pastor. Eu estava... Foi no passado, ano retrasado, Teco, que eu tive lá na Secretaria de Educação. Ano retrasado, em 2024, né? Eu estive numa reunião na Secretaria de Educação aqui do Estado do Rio de Janeiro, a convite do Teco, inclusive, Teco me indicou, como outros funcionários da Secretaria indicaram lideranças de outros credos, né? E havia lá gente de tudo, tinha gente lá da Wicca, né? Bruxo, né? Que a gente chama de bruxo. Tinha bruxo, tinha gente de tudo que é tipo, tinha padre, tinha tudo que é tudo. E todo mundo se apresentando, né? Eu sou sacerdote, não sei que lá das quantas, da religião tal, e parari, parará. E eu fui lá para falar aos professores, aos profissionais do ensino. E quando eu fui me apresentar, eu disse assim: eu sou pastor presbiteriano e eu não sou sacerdote. Porque nós protestantes não temos sacerdotes. Nós temos um único sacerdote, que é Jesus Cristo. E abaixo dele, na verdade, todos nós somos sacerdotes. E vocês, profissionais do ensino e da educação, eu disse a eles, vocês são sacerdotes, cuja ação, cujo ministério, cuja vocação transforma vidas. E isso é sacerdócio.
O conceito do sacerdócio universal de todos os crentes implica em você saber que onde Deus levantou você e aquilo para o qual você desenvolveu vocação. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre a diferença de propósito e vocação. Aquilo para o que você desenvolveu uma vocação, seja ela qual for, ainda que não tenha sido uma escolha sua. Mas a vida te levou para esse lugar, a vida te levou para essa profissão, a vida te levou para esse momento onde você está improvisando aqui, sei lá, mas você tem outros projetos, outros sonhos. Eu trabalho desde os 17 anos de idade com a profissão de técnico em mecânica e com engenharia mecânica. 13 anos numa multinacional e depois os últimos 21 anos na Petrobras, onde os irmãos sabem que eu trabalho. Meu sonho era ser militar da Marinha. E eu fui fazer aqueles cursos que a gente faz pré-militares, eu fui fazer as provas, e não passei. Não passei. Porque no ano que eu tinha que estar me dedicando para estudar pra caramba, eu resolvi namorar. Apaixonei, culpa dela. Apaixonei. E não me dediquei o suficiente. Não passei nas provas da IPCAR, não passei na prova do Colégio Naval, não passei na prova da Aeronáutica. Passei na escola técnica. A prova da Federal de Química eu fiz com muita má vontade, fiz para não passar. Minha mãe me obrigou a fazer, eu falei assim, eu vou ficar reprovado, Senhor. Eu tenho um problema com química, eu tenho que ir para terapia para tratar isso, irmãos, eu não consigo. Eu só sei o que é H2O e nada mais. E eu deveria saber que eu trabalho num centro de pesquisa de petróleo, né, de hidrocarboneto. E aí passei na Escola Técnica Federal, o Celso Cove da Fonseca, o Cefet. Na época era o único, né? Hoje tem muitos, mas na época só tinha Rio de Janeiro e Paraná. Só tinha um aqui e um em Curitiba. Quando eu entrei na turma de 89, me formei em 92. E logo que eu vi que eu passei, eu falei assim, eu tinha na família, as pessoas mais ricas da minha família trabalhavam com eletrônica. Naquela época que se consertava a televisão, lembra? E técnico eletrônica era uma profissão, né? E eu tinha um tio que tinha um curso e que tinha uma oficina de eletrônica, e ele tinha casa de praia, e a gente não tinha videogame, não tinha videocassete, essas coisas, a gente ia para casa desse primo só para assistir videocassete. A gente juntava todo mundo lá do sítio, lá da minha família, a gente ia na locadora, alugava as fitas e passava 2 dias, 3 dias na casa do meu primo assistindo videocassete. Íamos para a casa de praia deles, e eu falei assim, eletrônica dá dinheiro. Logo foi a primeira visão que eu tive, vou fazer eletrônica. A minha classificação não deu para eletrônica. E aí sobrou meteorologia, mecânica e construção civil. Eu falei assim, mecânica? Quando a gente fala de mecânica, o que você pensa? Você pensa no carro, né? Pois é, foi o que eu pensei na época, mecânica. Mas meteorologia, irmão, meteorologia não rola, entendeu? A meteorologia hoje já erra, tu imagina em 89. Construção civil, aí você vai dizer assim, não, eu não quero ser pedreiro também. Sem nenhum demérito, mas eu não queria. Falei assim, vou fazer mecânica. Eu não fazia ideia do que era mecânica. Até que eu descobri o universo da tecnologia, o universo da mecânica industrial, da engenharia. Até que eu descobri todo o universo que a mecânica movia, que o mundo se move a partir de tecnologias mecânicas. E mergulhei, me apaixonei por aquilo, e estou há mais de 30 anos, muito mais de 30, né? 34, 35 anos já, que eu estou dedicado a esta profissão. Não existe trabalho pequeno, quando ele é feito para um Deus grande.
Quando Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a sua mente, as suas mãos, o seu trabalho, o seu dinheiro, sua profissão, sua família, seus relacionamentos, seu tempo, sua inteligência, sua criatividade, seu descanso, sua existência, tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E esta é a primeira coisa: o sacerdócio universal de todos os crentes. Então não existe separação entre sagrado e profano. Não existe uma atividade espiritual e uma atividade não espiritual. Tudo quanto nós fizermos é para a glória de Deus. E a partir disso eu quero falar sobre a segunda coisa, que é uma pergunta. Qual é o propósito da sua vida? Hoje em dia tem livros sobre propósitos, vivendo com propósitos, vida com propósito, igreja com propósito. Todo mundo fala de propósito. Os coachings adoram falar de propósito, mas ninguém respondeu ainda de forma precisa qual é o propósito da sua vida. E respondem errado, porque na maioria das vezes estão confundindo propósito com vocação. Uma coisa é vocação. Eu sou minha mente, eu fiz um teste vocacional e eu sou mais de exatas. Alguém já fez teste vocacional? E eu sou mais de exatas. E aí outros dizem assim: eu sou mais de humanas. E aí as profissões que mais me apetecem são as profissões das áreas humanas. Eu tenho um professor lá na filosofia, que eu curso filosofia, e eu tenho um professor na filosofia que ele diz assim: existem as ciências humanas e as desumanas. E alguém diz assim: eu sou de humanas, e outro diz assim: eu sou de exatas. E aí vai aprofundar a pesquisa, vai dizer: não, eu sou mais vocacionado para a engenharia. O outro diz assim: não, eu sou mais da psicologia, da sociologia, eu sou mais da história, eu sou mais de outras atividades, eu sou mais para assistente social. E o outro vai dizer assim: não, eu sou mais para matemática, para física. Estas aptidões que nos levam a almejar, desejar, desenvolver competências e habilidades. Isso tem a ver com a nossa vocação. Eu tenho uma vocação para música, sabe? Então você vai se dedicar e vai desenvolver a sua vocação. Mas não confunda a vocação com propósito. Qual é o propósito da minha vida? O meu propósito é ser músico. Não, este não é seu propósito. Seu propósito não é ser músico. Seu propósito não é ser engenheiro. Seu propósito não é ser pastor. Seu propósito não é ser evangelista ou missionário. O seu propósito não é ser professor. O seu propósito não é ser dona de casa. Esta talvez seja a sua vocação. Sabe qual era o seu propósito? O apóstolo Paulo diz, lá em Coríntios, que aos que antes ele conheceu, a estes este predestinou, para serem segundo a imagem do seu Filho Jesus. Aleluia! Seu propósito é ser e desenvolver Jesus Cristo na sua vida. Propósito não tem a ver com descobrir o que você veio fazer. Propósito tem a ver com descobrir quem você deve ser. É sobre identidade. Não é a respeito do que você faz. É a respeito de quem você é. Eu não sou supervisor de projeto de pesquisa, de prototipagem da Petrobras. Eu estou. Pode dar uma louca na minha cabeça e eu dizer: quero fazer outra coisa.
Eu não sou pastor, eu estou pastor. Um dia vou ser despojado do ministério, alguém vai assumir este lugar, vou me aposentar, vou fazer outras coisas da vida. Posso querer cuidar de horta, alguma coisa, viver na estrada, esse é o meu sonho, comprar um motorhome e ir para a estrada viajar. Posso fazer qualquer outra coisa da minha vida, meu propósito não tem a ver com o que eu faço, meu propósito tem a ver com quem eu sou. O importante é que onde quer que eu esteja, eu seja aquilo para o qual o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, eu seja para a glória dele, eu seja a imagem do seu Filho, eu tenha, como diz Efésios capítulo 4, eu tenha a perfeita varonilidade, a estatura do varão perfeito, conforme a imagem de Jesus Cristo. Este é meu propósito. E essa pergunta acompanha as pessoas: qual é o propósito da minha vida? E elas ficam angustiadas, tentando definir se o seu propósito é, e o jovem então fica perturbado, porque com 14, 15 anos ele tem que estar decidindo que faculdade ele vai fazer, para definir que profissão ele vai ter no futuro, e nessa idade ele não faz a menor ideia. E esta geração vive uma crise angustiante, porque as gerações antigas não tinham essa crise. O pai dizia assim: seu pai é médico, você vai ser médico. Mas hoje a gente diz para os nossos filhos assim: não, você tem liberdade. O que eu quero é que você seja feliz. Irmãos, não há nenhum parâmetro para ser feliz. Nós estamos dando aos nossos filhos a necessidade de que eles façam uma escolha daquilo que é absolutamente imponderável: ser feliz. E aí abate a angústia: o que é que eu vou ser? Não, a faculdade que você vai fazer não determina quem você vai ser. O que determina quem você vai ser é o fato de que Deus te encheu do Espírito Santo, para que onde quer que você esteja, e seja o que for que você faça, lá a vontade de Deus e a ação de Deus se manifeste através da sua vida. E se você entrou na faculdade errada e se arrependeu depois, troca, faz outra. E se você começou na profissão errada, troca, muda para outra. E se você já está com 50 anos, que é a minha idade, estou com 51, e você acha que você perdeu tempo da sua vida investindo em coisas que não te realizaram, dá tempo, muda, faz outra coisa, não importa. A gente pode mudar a nossa vocação, a nossa profissão, a ênfase das nossas atividades. Isso não faz diferença. O que faz diferença é que você saiba quem você é em Cristo e para o que Deus te chamou. O propósito fundamental não é descobrir o que você veio fazer, é descobrir o que Deus formou você para ser. E como eu disse, Romanos 8:29, eu falei Coríntios, perdão, Romanos 8:29, para você ser conforme a imagem do seu Filho. Este é o propósito da sua vida. O Catecismo Presbiteriano responde esta pergunta como pergunta número 1. Qual é o fim? Ou seja, qual é a finalidade? Qual é o propósito de todo homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus é o propósito da sua vida. O grande propósito da vida cristã é Cristo ser formado em nós, é nós sermos parecidos com Jesus, amarmos como Jesus, perdoarmos como Jesus, termos compaixão como Jesus, sermos íntegros como Jesus foi íntegro. Então, se você vive uma angústia tentando descobrir o propósito da sua vida, pare de se perguntar o que Deus quer que eu faça e comece a se perguntar quem Deus quer que eu seja, em que Ele quer que eu me transforme.
E você vai começar a separar na sua cabeça o que é propósito e o que é vocação. Eu enchi do Espírito de Deus para dar a ele habilidade, inteligência e conhecimento. É isso que a Bíblia diz sobre Bezalel. O Espírito capacita Bezalel para aquilo que Deus o chamou. E sabe o que é interessante? Isso é que eu acho bacana. Bota Êxodo 35, por favor, versículo 30. É que quando Deus nos chama para cumprir o seu propósito, existem dois textos que falam de Bezalel, o capítulo 31 e o capítulo 35. Olha só, lê comigo. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos. É o mesmo texto, percebe? Do 30. E trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Continua. Também lhe dispôs... Esse aqui não tem lá no capítulo 30, mas tem no 35. Lê comigo em voz alta. Também lhe dispôs o coração, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Sempre que Deus nos levanta para algo, isto não tem um fim em nós mesmos. É sempre para que nós possamos abençoar a vida de alguém. Se nós lêssemos só o capítulo 31, nós teríamos a ideia de que Deus deu todas essas habilidades a Bezalel para que ele prosperasse, para que ele tenha sucesso, para que ele se desenvolva, para que ele se destaque, para que ele tenha uma carreira brilhante, para que ele ascenda na sua profissão. Não! Deus colocou ele naquele lugar para promover pessoas, para edificar pessoas e para levantar pessoas que possam fazer também o que ele faz. A nossa vida nunca é para a nossa exaltação, mas é para que nós sejamos canal de bênçãos. Onde quer que você trabalhe, faça o que você fizer. Deus não nos dá inteligência simplesmente para que sejamos admirados, mas para que a gente divida, reparta, propague e edifique pessoas. Eu termino este argumento te fazendo uma pergunta: quem está sendo beneficiado por aquilo que você faz da sua vida? É só o seu sonho? É só a sua carreira? O gerente do meu gerente perguntou para o meu gerente no outro dia, numa reunião nossa: diga aí, o que que nos motiva a trabalhar? E aí o meu gerente respondeu: os boletos. O que te motiva a trabalhar? Será que são os boletos? Ou a compreensão que Deus levantou você para glorificá-lo neste lugar onde você está? Terceira coisa, para a gente terminar. A hora foi embora, irmãos. Então a nossa missão está muito para além, e essa é a terceira coisa, de nós pregarmos o Evangelho. A nossa missão é ser Evangelho. É claro que a missão da igreja inclui, evidentemente, a proclamação do Evangelho
Precisamos sim anunciar Jesus Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados. Precisamos anunciar que Ele ressuscitou. Precisamos anunciar que Ele vai voltar. Precisamos convocar e convidar os homens ao arrependimento. Claro que esta é a missão da igreja. Mas existe algo para além disso, que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. E eu queria que você lesse comigo em voz alta. Mateus capítulo 5, versículo 16. Leia bem alto. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A sua obra, a excelência com que você faz o seu trabalho, a integridade, a correção, a ética, a dedicação, a responsabilidade, isso glorifica a Deus. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. Eu não quero saber se você ganha mal, se a sua empresa é ruim, se o benefício é ruim, se o chefe é um cara que... Olha, eu já tive chefes que foi difícil, viu? Eu não quero saber. Você tem que ser um profissional excelente. Cristão que não é e que vive dando mau testemunho não entendeu que ele foi chamado para que Deus seja glorificado através das suas obras. Cristão que vive metendo atestado, chegando atrasado, saindo cedo, inventando desculpa, mentindo, fazendo corpo mole, não entendeu. Se a coisa está ruim, luta, movimento sindical, protesto, vota direito, vai atrás de alguém que lute pelos direitos dos trabalhadores. Se a escala de trabalho está ruim, pensa direitinho em quem você vai votar. Entretanto, na hora de você viver a sua vida, viva a sua vida com excelência. Viva a sua vida de forma íntegra. Seja o melhor profissional. Seja o mais correto. Saia dessas panelinhas de fofoca. Seja alguém que produza a paz. Eu fui comprar um negócio aqui no pet shop. Comida para os meus gatos. E aí, quando eu estava pagando no caixa, a menina do lado estava falando de alguém, resmungando assim. E a menina do caixa assim falando: fulana, não bate de frente, você vai se prejudicar, isso não te leva a lugar nenhum, isso não vai fazer bem nenhum para você aqui dentro da empresa, e coisa e tal. Aí ela: quero saber, eu vou fazer, e continuou resmungando. E eu dei uma olhadinha. O cristão é esta pessoa que tenta promover a paz, que tenta fazer o que é certo, que tenta mediar os conflitos. O cristão é esta pessoa que luta por justiça se for necessário, que se manifesta em torno da verdade, para que a sua luz brilhe e para que os homens glorifiquem a Deus por causa das suas boas obras. O mundo precisa ouvir o Evangelho. Mas eu suspeito que o mundo tem escutado demais o Evangelho. Nós vivemos num país que o que mais as pessoas ouvem é a respeito do Evangelho. Está na televisão, eu viajo de vez em quando, né? E quando você fica em hotel, não sei se você já teve essa experiência, tem uma lista seleta de canais, né? Não é igual na sua casa que você tem TV a cabo e coisa e tal. Tem uma lista seleta de canais. E quando você vai passando, irmão, parece que 30 canais são só de religião.
É a CNT, aí você passa a Universal, é o Mundial, é a Canção Nova, é a Aparecida, é não sei o que lá. As pessoas ouvem evangelho. Se você entra no trem, tem um cara lá gritando. E se você atravessa a praça, tem outro. E se você liga o rádio, está falando do evangelho. Eu quero dizer uma coisa, viu? Eu acho que o brasileiro está ouvindo demais o evangelho. Mas não está vendo seus efeitos. O mundo precisa que você pregue o evangelho. Mas mais do que isso, ele precisa ver o evangelho em você. Sabe o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2? Ele diz assim: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. As pessoas não leem a Bíblia, mas elas leem você. Você é a carta escrita de Deus. Quem você tem sido lá no seu trabalho? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de colega, de amigo? Será que Cristo tem sido pregado não pelo seu discurso, mas pela sua vida? Porque há pessoas que talvez nunca entrem numa igreja, nunca leiam um livro de teologia, nunca escutem um sermão, mas elas vão conviver com você. Desculpa dar uma autorreferência, isso é muito feio, né? A gente aprende lá na faculdade de teologia, não dê exemplos pessoais ao pregar sermão, mas me orgulha muito, eu tenho amigos ateus. E um amigo ateu, no outro dia, na festa da empresa, no meio de todo mundo, à mesa, sentado, ele dizia assim: eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas se há um Deus, e se existe um Deus, esse cara, ele apontou para mim, é o mais próximo de um Deus, da existência de um Deus que eu consigo ver. E ele é ateu. O quanto de Jesus Cristo as pessoas estão vendo em você? A missão cristã, irmãos, é mais profunda do que dizer Jesus salva. É ser a manifestação da salvação. Evangelho é boa notícia, boa nova. Evangelho é você ser para alguém aquilo que ela precisa de novidade de Deus para ela naquele momento. Evangelho é você estar ao lado de quem sofre e ser conforto. Evangelho é você estar ao lado de quem está desesperado e ser ajuda e ser amparo. Evangelho é você se importar com as pessoas. Evangelho é você perceber e notar as pessoas. E às vezes isso é difícil. Quem me conhece aqui na comunidade sabe que quantas vezes eu sou distraído, eu passo, não vejo, não olho, não percebo. Sabe? Características minhas. Mas por incrível que pareça, eu entro no trabalho e eu me esforço. E eu me esforço para que eu consiga perceber as pessoas. E no outro dia eu estava trabalhando na minha mesa, na minha estação de trabalho, e passou uma moça andando. E eu só levantei a cabeça e vi ela passar. Imediatamente eu levantei e fui ao chefe dela. Eu falei: ela não está bem. Não, ela estava aqui comigo agora, está tudo bem. Eu falei: ela não está bem. O semblante desta moça é de quem está sofrendo. Aí ele falou assim: vou procurar ver. E ele foi falar com ela. Depois ele voltou e falou assim: cara, tem um negócio grave acontecendo. Ela está com um problema de saúde muito sério, mas ela não quer me falar. Aí eu chamei a menina que trabalha comigo, a outra supervisora, e diz assim: vai lá, chama ela para a sala, tranca ela lá dentro, conversa com ela. E ela entrou lá, e ela chorou. E ela pôde dividir com alguém um sofrimento, um peso e um fardo que ela estava carregando sozinha.
E depois alguém me procurou e falou assim, cara, o supervisor da área veio e falou assim, obrigado. Falei, manda ela para casa, dá suporte para ela. Porque evangelho, irmãos, é você ser boa nova de Deus para as pessoas que convivem ao seu lado. Quem você é? Eu termino agora. Prometo. Lembra do tema do sermão? Cheios do Espírito Santo para viver a vida. O Êxodo nos apresenta Bezalel. E o texto diz, eu o enchi do Espírito de Deus. O Espírito Santo não é algo para a gente viver no culto. Não é para você ser arrebatado, para você rodopiar, para você exercer ministérios eclesiásticos. Eu concluo lembrando você que o propósito da sua existência é viver para a glória de Deus. Eu concluo dizendo que a nossa missão não é falar sobre Jesus apenas, mas é viver o Evangelho de modo que Jesus Cristo seja visto em nós. E eu termino com a frase de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que vocês façam tudo, amém. Eu espero que você se levante nessa manhã, querendo ser o melhor profissional que você pode ser, mas querendo ser a melhor pessoa, o melhor funcionário, o melhor amigo, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor empreendedor, o melhor chefe, o melhor supervisor, o melhor subordinado. Não importa o lugar que você esteja, não importa a nobreza distinguida pelos homens a respeito da sua profissão, faça o melhor onde você estiver. E faça a diferença lá. Essa é a sua missão. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.